Escuta só, isso aí é mais do que um motor. É uma pulsação. É a batida inconfundível de um V-twin de 45 graus que, bom, define uma lenda. Hoje, a gente vai abrir o peito da Harley-Davidson moderna para entender a engenharia, a alma e os segredos do motor Milwaukee 8. Ok, vamos direto ao ponto. A Harley-Davidson estava numa sinuca de bico. Como é que se evolui sem deixar de ser quem você é? Essa frase do Scott Miller, um dos chefões da marca, resume o desafio perfeitamente. Eles precisavam criar um motor para o futuro, mas que ainda tivesse aquela pegada de Harley que todo mundo conhece e ama. Porque no fim das contas, pilotar uma Harley é sobre sentir. É aquele torque bruto que te cola no banco, é a vibração que faz a gente se sentir conectado com a máquina. E claro, é aquele som clássico potato, potato, potato na marcha lenta. Manter essa essência era a regra número 1. Para a gente entender o Milwaukee 8, primeiro a gente precisa dar uma olhada no antecessor dele. E olha, o Twin Cam não era um motor ruim de jeito nenhum. Ele foi o coração da marca por quase 20 anos, mas a verdade é que ele estava chegando no seu limite. Lançado lá em 1999, o Twin Cam era um motorzão, potente, com seus 2 comandos de válvulas, e tinha aquela sensação bem bruta, bem raiz, que os puristas adoram. Ele foi crescendo, de tamanho e força com o tempo, mas, sabe como é? Esse crescimento todo começou a trazer uns desafios. Então, o problema era o seguinte: o motor esquentava demais, principalmente no trânsito. As leis de emissões de poluentes ficavam cada vez mais apertadas. O pessoal queria mais fôlego para ultrapassar com segurança na estrada, e aquela vibração, que é o charme na cidade, virava um cansaço em viagens longas. A tradição precisava urgentemente de uma injeção de modernidade. E aí, em 2017, a resposta da engenharia chegou. Um motor totalmente novo, pensado do zero para resolver cada um desses pontos e batizado com o nome da cidade natal da marca, Milwaukee. E por que 8, que significa 8? Simples. 8 válvulas. Isso mesmo, 4 por cilindro. Essa foi a grande sacada, a virada de chave que destravou um novo patamar de desempenho e eficiência para o V-twin. Agora, o que é realmente incrível aqui é como essa única mudança atacou vários problemas de uma vez só. Pensa assim, mais fluxo de ar significa que o motor respira muito melhor, gerando mais potência. Uma queima mais eficiente resulta em menos poluição e até melhora o consumo. E as válvulas, por serem menores, ajudam a espalhar melhor o calor. Genial! E aqui vem uma parte que é pura elegância da engenharia. Ao invés de complicar, eles simplificaram. Voltaram para um único comando de válvulas, igual nos Big Twins clássicos. O resultado? Menos barulho mecânico, menos peças se movendo lá dentro. Isso permitiu que o som do escapamento ficasse mais puro, mais evidente. Menos barulho de motor, mais daquela música que todo mundo quer ouvir. E para resolver a questão da vibração excessiva, a solução foi um contrabalanceador interno. Ele foi calibrado na medida certa, anula uns 75% daquela trepidação toda com a moto parada, mas ainda deixa passar aquela sensação de motor vivo quando a gente acelera. É o famoso equilíbrio perfeito entre conforto e personalidade. E quanto ao calor? Bom, a Harley usou estratégias de arrefecimento bem cirúrgicas. Seja com óleo ou com líquido como no sistema Twin Cooled, o foco é sempre no ponto mais crítico, a região em volta das válvulas de escape. Os radiadores são discretos, quase escondidos, mas fazem um trabalho gigantesco. E já que a gente está falando de calor, vamos mergulhar num sistema que gera muita dúvida e que muita gente entende errado. O tal do EITMS. Com certeza alguém já passou por isso. Tá parado no semáforo num dia quente e, de repente, o som da moto muda, a cadência da marcha lenta fica diferente. Não tem nada de errado. Na verdade, o motor está trabalhando para deixar a pilotagem mais confortável. O ponto-chave aqui, e presta bem atenção nisso, é que o ETMS não foi feito para salvar o motor do superaquecimento. Ele foi feito para salvar as pernas de quem pilota do calor excessivo que sobe do cilindro traseiro. Ao cortar o combustível daquele cilindro, ele vira basicamente uma bomba de ar, ajudando a resfriar a área. E isso não acontece de qualquer jeito. Como a gente vê aqui, o sistema só entra em ação quando uma série de condições bem específicas acontecem ao mesmo tempo. O motor tem que estar quente, a moto praticamente parada e o motor em marcha lenta. Acelerou um pouquinho ou a temperatura baixou, o cilindro volta a funcionar na hora. É um sistema bem inteligente. Certo. Agora que a gente já dissecou a mecânica, vamos ver onde o Milwaukee 8 se encaixa na história. Como ele se compara com o que veio antes e também com o que veio depois. Essa tabela resume tudo.
O Milwaukee 8 mantém o ângulo clássico de 45 graus do Twin Cam, o que preserva aquele visual e som característicos. Já o sucessor dele, o Revolution Max, muda tudo. Vai para 60 graus, é totalmente refrigerado a líquido e tem uma pegada de alta rotação. O M8, então, é a evolução da tradição. O Revolution Max já é uma outra história. Bom, mas nem tudo são flores. Os prós são óbvios. Mais força, mais conforto, mais eficiência. Mas é justo falar dos contras. Os primeiros modelos, ali de 2017 a 2019, tiveram um problema conhecido como oil sumping, que era quando o óleo ficava acumulado no lugar errado e podia afetar o desempenho. A fábrica corrigiu isso depois. E para alguns puristas, o motor é silencioso e civilizado demais. Desde que foi lançado, o Milwaukee 8 virou um motor padrão das motos grandes da Harley. A gente encontra ele em todas as Touring e Trikes a partir de 2017 e em toda a linha Softail depois daquela grande mudança em 2018. Basicamente, se a moto é uma Harley grande e moderna, a chance de ter um M8 ali no meio é enorme. Então, para a gente fechar, qual é o verdadeiro legado do Milwaukee 8? O que ele representa de verdade na longa história da Harley-Davidson? Ele é, na minha opinião, a peça de engenharia que permitiu a Harley-Davidson entrar de cabeça no século XXI. É um motor que atende às exigências de hoje em dia, de desempenho, conforto, emissões, mas que na hora de acelerar ainda entrega aquela sensação visceral, aquela alma de Harley. Ele é, de fato, a ponte perfeita entre o passado e o futuro. E essa frase final do Scott Miller meio que carimba essa ideia. O M8 não foi só uma atualização, foi o começo de uma nova era, que provou ser possível sim inovar pra caramba e, ao mesmo tempo, respeitar um legado de mais de um século. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Vendo esses motores novos e super diferentes que estão surgindo, como o Revolution Max, será que o Milwaukee 8 vai ser lembrado como o auge da fórmula clássica, o último dos moicanos? Ou será que ele foi o primeiro motor que provou que tradição e tecnologia podem sim pegar a mesma estrada juntas? Só o tempo vai dizer.